Flamengo monitora zagueiro do River Plate. Boto deu entrevista ontem ao Sport TV e lá ele mostrou preocupação com o jogo de volta da Libertadores. Aliás, que rubro-negro não está preocupado depois de tudo que aconteceu, né? Pedro joga hoje contra um freguesaço e pode subir no ranking dos goleadores do Flamengo. Também tem mais. Reforço de peso para o Flamengo. Galera, vai vendo. E tudo sobre a partida de hoje. Clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Lautaro Rivero, zagueiro, 21 anos, 6 jogos nessa temporada de 2025, jogador do River Plate. O Flamengo vem monitorando esse atleta desde o início do ano. Galera, a situação é a seguinte, a janela de negociações, ela está fechada, mas é de conhecimento de todos que o Flamengo tem o interesse em contratar mais um zagueiro. Acho que o maior problema aí da história é ele pertencer ao River Plate, não é? Dificulta e muito qualquer tipo de negociação feita pelo Flamengo. Apesar de que o jogador, segundo o Transfer Market, está avaliado em 4 milhões de euros. Algo ali na casa dos 25 milhões de reais. E quem trouxe essa notícia foi o El Crack Deportivo, um portal da Argentina que fala sobre esporte. Como a gente sabe, mercado fechado e especulação são coisas que vão começar a aparecer ali, mais ou menos próximo de dezembro, que é quando se aproxima a janela de abertura do início de ano, né, galera? Vamos aguardar e ver. Negociar, contratar, não tenho dúvida. O Flamengo vai precisar. Um bom nome? Sinceramente, ele jogou inclusive a última partida contra o Palmeiras pela Libertadores. Mas pouco a gente sabe dele. E pela idade, eu vejo o Flamengo com jogadores para essa posição dentro do elenco da base. É sempre aquela mesma coisa. Tem 21 anos, do Flamengo mesmo não serve. É de fora, o Mengão começa a encarar como boa contratação. Tem que acompanhar direitinho os dados dele para saber se realmente tem todo esse potencial, né? Vamos ver, né? Vamos ver. E continuando com as notícias, galera, hoje Pedro pode ter um dia de majestade no Maracanã. Não precisa de muito não, tudo porque o jogador tem 150 gols marcados com a camisa do Flamengo e ocupa a 9ª posição no ranking de artilheiros do clube. E se fizer um gol, ele passa Bebeto e se transforma no 8º maior goleador da história do Mengão. Galera, eu vou ser sincero para vocês, a minha torcida é para que ele passe Gabriel Barbosa. De verdade. Pela história do Gabi dentro do Flamengo, vestindo a camisa do Flamengo, nossa, a gente só tem a agradecer, de verdade. Mas não é mais do Flamengo. Então, Pedro está vestindo a camisa, tem que passar. Esse jogo de hoje, inclusive, ele tem uma importância muito grande. O Flamengo está com 50 pontos, o Vasco ele é líder, né? O Vasco é o 15º colocado com 23 pontos, brigando ali na zona de rebaixamento. E o Pedro tem um dado bastante interessante, até por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês. Para vocês terem noção, ele ficou 5 jogos, desde que chegou no Flamengo, sem fazer gols contra o Vasco da Gama. Depois que a porteira abriu, todos os jogos, basicamente, ele começa a fazer gols. Para terem noção,
ele fez 7 gols no Fluminense, 3 no Botafogo, 1 no Flamengo, quando ainda vestia a camisa do Fluminense, e contra o Vasco ele tem 8 gols e 2 assistências. Então dá para fazer barba, cabelo e bigode hoje, se transformar no maior clube que ele meteu gol, junto com isso subir no ranking de artilharia e melhor que isso, né? Se a gente conseguir os 3 pontos, volta a abrir a diferença de 4 para o Palmeiras, que ontem, com o primeiro gol de pênalti e uma vitória de 4-1 em cima do Fortaleza, ficou a 1 ponto da gente novamente. É complicado, não? Tenso. Tenso. Bom, galera, e seguindo com as notícias, a reformulação no Flamengo continua a todo vapor, dentro e fora de campo. E na última quinta-feira, o Mengão anunciou um reforço de peso, mas dessa vez fora das 4 linhas. Raul Plasman, ex-goleiro e ídolo histórico do clube, é o novo embaixador do Mengão. O clube informou em nota oficial que o Raul vai representar o Fla em eventos e também estreitar ainda mais a relação com a nação rubro-negra. Segundo o BAP, abre aspas, Raul é um símbolo de liderança, técnica e conquistas inesquecíveis. Tê-lo como embaixador é manter viva a memória do Flamengo e inspirar as futuras gerações. E não dá para negar, né, galera? O Raul fez parte da lendária geração de ouro, colecionando títulos e recordes que marcaram a história do Mengão. E sabem aquela petição para a ONU que tá rolando? Pois é, já são mais de 600 mil assinaturas. E a galera tá levando essa história bem a sério, viu? O Fla está montando aí, com a ajuda da torcida, um time de peso lá para representar a nação. Por exemplo, Jorge Benjor foi eleito ministro da Cultura da nação rubro-negra. A nação escolheu Diego Ribas como novo ministro das Relações Exteriores. E Júlio César é o nosso ministro da Defesa. Mais do que justo, né? Ah, eu acho. Que é isso? Bom, galera, e assim nós seguimos. E o Zico nas redes sociais pediu, a meta agora é 1 milhão de assinaturas. Então, todo mundo indo lá, se não assinou, fazer a sua. E a galera do Flamengo gosta de brincar, não é verdade, galera? Imagina o seguinte, quem foi que eles escolheram para ser o relação pública do Flamengo? Da comunicação seria o Bruno Henrique, né? Vai vendo. Ótimo, que é isso. E ministro da Saúde seria o Rodrigo Caio. E são os torcedores pedindo, né? Nossa, corre Meu disso. Deus. Seguindo com as notícias, na sexta-feira, o Boto deu uma entrevista para o Sport TV. E lá, ele falou sobre esse fatídico jogo de quinta-feira pela Libertadores. Inclusive, ontem a gente recebeu algumas piadinhas no canal relacionado ao Flamengo estar apelando sobre a decisão do jogo e a atuação do árbitro. Eu quero que fique claro uma coisa, a gente não apoia nem A nem B, a única coisa que a gente quer é justiça. E outro detalhe, a gente está reclamando depois de ter ganhou, a gente não está reclamando porque perdeu, portanto, amigo, menos, bem menos, tá? Segura a onda. Vamos lá. Flamengo conseguiu a anulação da expulsão de Gonçalo Plata contra o Estudiantes no Maracanã, nas quartas de final da Libertadores. A decisão foi tomada pela Conmebol depois de rever o erro daquele sem vergonha que apitou a partida. Aí o Boto falou sobre essa anulação e ele disse o seguinte, não repara o prejuízo sofrido no jogo, o que é verdade. Chamou a atuação do árbitro Andrés Rojas de ato sem vergonha. Diz que a Conmebol só pode corrigir a expulsão, já que não poderia rever o pênalti ou o resultado. Infelizmente, lamento muito, porque a reparação deveria ocorrer em todos os erros que aconteceram da arbitragem, inclusive trazendo tantos prejuízos para nós rubro-negros, na verdade. Ele também afirmou o seguinte, estar muito preocupado com a arbitragem para o jogo de quinta-feira. Destacou o seguinte, se no Maracanã o árbitro agiu de forma arrogante, imagina o que não pode acontecer com a pressão da torcida argentina. É um detalhe a ser observado, viu? Pediu que a Conmebol escale um árbitro com
coragem e que não se deixe intimidar pelo ambiente. Outros problemas citados. Segundo ele, o quarto árbitro teria agido de forma arrogante e agressiva com a comissão técnica do Flamengo. E ele próprio disse ter sido tratado com falta de respeito, precisando até de proteção policial para ser afastado do quarto árbitro. E numa mensagem final, ele disse o seguinte: o Flamengo não quer ser beneficiado, mas quer ganhar ou perder dentro de campo. É mais ou menos o que a gente fala quando o Flamengo está jogando. Para mim, muitas vezes, a vitória ou a derrota, ela meio que dá igual. Não no contexto de pontos, galera, mas no contexto de ver o time jogando bola. Eu sempre falo isso, porque para mim é o mais importante. Eu quero que meu time jogue. E o que o Boto colocou aqui não foge muito. A gente não quer ganhar no grito, mas a gente também não quer ser roubado, não é verdade? Continuando. Alertou para a forma como os times argentinos costumam jogar. Catimba, provocações e travar o jogo. Às vezes, acho que faz falta para o Flamengo usar essas táticas marotas que os adversários as utilizam contra nós. De verdade, como a gente até fala de vez em quando aqui no canal, se o pau bate no Chico, tem que bater no Francisco também. Assim funciona. E reforçou, o Fla é um time que gosta de jogar e quer que o jogo tenha segmento. Sim, verdade, o Flamengo não entra em campo para bater. O Flamengo entra em campo para jogar bola. Coisa que, infelizmente, os nossos adversários, e principalmente los hermanos, sempre usam dessa tática. E não é só contra o Flamengo, tá? Que fique claro. É contra qualquer outro time brasileiro que se utilize da técnica para jogar. Eles preferem bater, infelizmente. Fica a dica, fica o alerta. Quinta-feira é clima tenso, não tenham dúvidas disso. E se o Flamengo conseguir, coisa que eu acredito que vai, passar para a semifinal da Libertadores, esse time vai ganhar ainda muito mais casca. Eu não tenho dúvida disso. Porque depois de tudo que aconteceu, eu tenho certeza que os nossos jogadores vão entrar em campo com sangue nos olhos. E precisa, porque não tem um que esteja feliz com o que aconteceu nesse jogo. Bom, galera, e para finalizar, hoje é dia de Mengão. Flamengo e Vasco entram em campo às 17h30 no Maracanã pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão da TV Globo e também do canal Premier. A boa notícia, galera, é que o Saul treinou normalmente ontem e se mostrou recuperado da dor no tornozelo esquerdo. Mas atenção, ainda não é certeza se ele joga ou se será poupado, né? Já pensando no confronto de quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai decidir para hoje. Bom, a provável escalação do Mengão é a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Saul ou Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Gostou? Eu fiquei um pouco decepcionado com o Plata no jogo do meio de semana, de coração, devo confessar isso. Eu entraria hoje com o Carrascal, né? Eu sei que é ir contra as ideologias de Felipe Luiz, mas de resto tá tudo tranquilo, é um bom time. Bom, lembrando a vocês, galera, que após a partida nós teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Então, acabando lá, vem todo mundo pra cá pra gente bater aquele papo super legal sobre tudo que ia acontecer na partida de hoje. É isso. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, sorte pra nós! Nesse jogo de hoje à tarde, nos vemos na live. Com certeza, e felizes pelos 3 pontos, assim esperamos, não é verdade, amigos? Amigos e amigas, tchau, tchau.